Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Pode para Elas. E eu vou deixar aqui esse recado para vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, já se inscreve aqui no nosso canal, que você vai receber as notificações, porque toda semana nós temos episódio novo. E o episódio de hoje é super especial. Eu vim aqui trazer a doutora Lisiane Nóbrega. Ela é ginecologista, especialista em ginecologia regenerativa. E aí isso é um mundo de coisas, gente. A gente vai falar hoje de laser íntimo, de cirurgias íntimas. Então, a gente tem tanta coisa. E você que está tentando engravidar, você que está grávida, você acha que você não tem benefício com esse laser? Você tem, tá? Então, assim, eu conheci Lisiane e conheci toda essa área que ela está trabalhando e eu estou apaixonada, gente, porque é realmente, assim, encantadora, né, Lisiane? É fantástico, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Porque, assim, quanto mais informações a gente dá, mais mulheres se beneficiam. E esse é o grande objetivo. Porque a ginecologia regenerativa é um universo que eu tive o prazer de trazer aqui para o Rio Grande do Norte desde 2018. Então, fiz um mestrado também nessa área. Então, a gente consegue todos os dias mudar a vida de mulheres e ainda mais de famílias. Sim. Porque eu costumo sempre dizer para as minhas pacientes, quando você está bem com você está bem com o outro, né? Isso. Então, o que é a ginecologia regenerativa? É uma parte da ginecologia que utiliza tecnologias para a melhora da qualidade de vida da mulher. Seja para a melhora da funcionalidade, de problemas que antes a ginecologia não resolvia. Então, como é comum você escutar uma pessoa dizendo: eu fui no médico e ele disse que é assim mesmo, que eu tinha que aceitar que meu corpo funciona dessa maneira, então eu tenho que viver com esse problema. E a ginecologia regenerativa consegue resolver. Então, é muito gratificante, porque a gente trata a funcionalidade, trata a estética, faz cirurgias que, hoje eu costumo dizer que não é nem cirurgia, são pequenos procedimentos que se tornam tão simples, porque o laser proporciona isso. E, assim, a satisfação da mulher, ver elas realmente bem, feliz, satisfeita, realmente isso não tem... Nada explica a gratidão. Realmente é muito bom. É muito lindo mesmo esse trabalho. E aí, a gente estava conversando antes aqui, né, Lisiane? Você me falando assim que o laser, isso aí para mim é novidade, porque eu sei dos benefícios do laser, estou conhecendo, é maravilhoso. E aí, mas assim, na paciente que vai engravidar, né, a gente não fala nisso, né? A gente fala no laser nas mulheres 40 anos, né, para flacidez, para... melhorar outras coisas, mas para melhorar a paciente que está nesse processo de tentar engravidar, o que é que você teria de benefício? O que é que o laser ajuda? Como é que funciona? Então, eu costumo muito falar, entender a fisiologia, o processo que acontece no corpo vai fazer você entender por que o laser vai beneficiar. Então, o que é o laser? É uma luz que estimula a formação de colágeno, de elastina. Então, ele vai dar o boom de colágeno naquela área onde nós estamos estimulando. E se nós realizamos a aplicação de laser íntimo para essas mulheres que estão planejando engravidar, seja por planejamento familiar normal, que é uma gestação fisiológica, ou seja por FIV, não importa o tipo de gestação, essa mulher vai se beneficiar. Por quê? Porque com esse boom de colágeno vai diminuir complicações como incontinências urinárias pós-partos, ressecamentos vaginais, alargamento vaginal. Então, um grande temor de algumas mulheres é ter o parto normal e ter a flacidez íntima, não ter mais a sensibilidade do canal. Então, quando se faz laser antes de engravidar, você vai ter uma quantidade de colágeno suficiente para poder esticar aquela pele e permitir ela voltar. Então, você não precisa mais ter medo do parto normal. Então, eu digo que o laser se torna libertador à escolha da mulher na via de parto. Então, vai ter um benefício enorme, não importa a idade, pode fazer com qualquer idade, não ter limitação, porque inclusive o laser pode ser feito em mulheres que já tiveram câncer. Então, para você ter uma ideia que ele pode ser feito mais de uma vez. Então, quem vai determinar o limite de ciclos de sessões que nós vamos fazer é a necessidade de cada mulher. Então, hoje nós temos algumas máquinas, a radiofrequência associada com laser, com LED, várias tecnologias que unidas vão entregar o melhor benefício. Olha então, só que realmente é muito interessante. E aí seria profilático, né? É um laser preventivo para a gestação. Exatamente. Então, se a gente faz esse planejamento da forma correta, a gente já faz o laser antes de engravidar,
tem toda a gestação. E a gente sabe que com o tempo, com o desenvolvimento da gestação, algumas estruturas da área íntima da mulher sofrem modificações. Com certeza. E aí nós continuamos esse tratamento no pós-parto. E, Malu, uma dúvida muito comum é, dói? Qual é a limitação que eu tenho? Porque a gente tem um medo de que, vou fazer laser. Meu Deus, vai doer muito, porque a gente já associa a depilação a laser, ao laser que faz no rosto, e não é bem assim. Por quê? Porque a região da área íntima da mulher, ela tem uma inervação diferente. Então, nós também temos todo um cuidado, um preparo de utilizar um anestésico. Os disparos são feitos e você não sente o incômodo que você sente, como por exemplo, uma depilação a laser, como um procedimento na face, por exemplo. E o benefício é, sem dúvidas, sim, indiscutível. E aí, no pós-parto, Lizia, tem a época que você é melhor fazer? Sim, geralmente nós indicamos iniciar as sessões de laser após os 45 dias do parto. Já pode iniciar? Já pode iniciar. Seja parto normal ou seja cesárea. Quanto antes nós fizermos, melhor. E uma coisa muito importante para quem não sabe, tanto faz você ter a via de parto, né? As alterações na área íntima acontecem. Isso, porque isso é uma crença, né? As pessoas acham, você teve cesárea, então não tem nenhuma alteração. Não, gente, é o peso da barriga e a idade, exatamente. Né? Eu costumo dizer assim, se eu começo a segurar algo pesado na minha mão, uma hora eu não sustento e ela vai começar a ceder. É a mesma coisa na área íntima, no assoalho pélvico. Isso. Então, se a gente tem gestações, não importa se é 1, 2, 3, se vai ter um parto normal, cesárea vai acontecer. Pode acontecer um alargamento vaginal, pode acontecer uma incontinência urinária, o escurecimento, que é inerente do processo de estar gestante pelas alterações da coloração de várias áreas do corpo. E outra coisa, a flacidez em grandes lábios, que é uma coisa que incomoda muito as mulheres e o que deixa elas mais angustiadas no pós-parto. Porque como a gente tem alteração de peso, de aumento de edema e tudo, vai ter aquela área íntima, vai estar mais inchada ou menos inchada, e não importa. Inclusive, uma cesárea, isso pode acontecer. Então, essa flacidez, o que é que a gente faz? Hoje nós temos vários artifícios, desde um bioestimulador de colágeno, um ácido hialurônico. Gente, é incrível. É incrível. Olha, quando eu descobri que tudo isso existia, foi uma conversa num restaurante. Uma amiga minha que é gineca, ela disse, Malu, você não sabia não? Eu disse, o quê, menina? Ela disse, tudo que a gente faz na cara, a gente faz lá embaixo. Eu fiz, isso. Como assim? Isso, exatamente. Então, é exatamente isso, gente. Tudo que a gente faz para tentar melhorar a flacidez, né? Do rosto, do corpo, de forma geral, a gente faz na área íntima. Na área íntima. E então, esse assim, universo... eu fiquei encantada com... Exatamente. E a autoestima que dá a mulher. E eu gosto muito de falar o seguinte... Só nós, que somos mulheres, nós sabemos o quanto incomoda você não estar bem com você. Então, a gente trata a área íntima da mulher de forma muito respeitosa, de forma muito discreta, porque é para você, não é para ninguém. Era o que a gente estava falando agora, né? Isso. Existe o tabu. O tabu. E isso a gente precisa quebrar, esse tabu. E quanto mais a gente mostra esse respeito, essa delicadeza, mais a gente mostra autoridade, a gente mostra segurança em poder cuidar das pacientes. Porque como é ruim você ter um problema e não poder contar com ninguém. Não é isso? E muitas vezes falar mesmo, porque é algo que sempre foi um tabu. Então, eu tenho pacientes de 60 e poucos anos que chegaram e eu faço sempre a anamnese, a consulta, o exame físico, e eu mostro no espelhinho a área íntima dela mesma, junto com ela, para ela me dizer qual é a queixa. Não sou eu que tenho que dizer, é a paciente quem tem que dizer qual é a queixa dela. E aí ela disse, doutora, a primeira vez na minha vida que eu estou vendo mesmo, com tantos detalhes, minha área íntima. Eu tinha muitas queixas porque eu já me olhava em pé, mas dessa maneira eu nunca tinha parado para pensar. Para você ver como é um tabu. Um tabu. Por isso que a gente precisa realmente desmistificar isso, né? Porque as alterações acontecem no pós-parto, acontece com a idade, acontece à medida que a gente vai envelhecendo e acentua ainda mais na menopausa. Com certeza. Eu acho que a menopausa você deve ajudar muita gente, né, Lizia? Muita gente. Porque, como eu costumo dizer, mesmo que nós façamos reposição hormonal, a atrofia acontece. E aí tem o laser, que você falou do laser íntimo, que a radiofrequência, né? Não, são várias tecnologias. Aquele que é para melhorar
O colágeno periuretral, que o é laser de CO2. Nós fazemos também. o laser de CO2. Esse laser de CO2, além da radiofrequência, a gente tem o LED. Então, são várias tecnologias que conseguem beneficiar. Então, por exemplo, a radiofrequência associada com laser de CO2, nós conseguimos diminuir mais o canal vaginal, diminuir o alargamento. Quando a gente utiliza o CO2 associado com ácido hialurônico, a gente melhora a hidratação, diminui a atrofia genital da menopausa ou até mesmo a atrofia da área íntima depois do parto, porque, para quem não sabe, os hormônios da gestação também causam atrofia temporária da menopausa, gerando ressecamento, gerando dor. Então, esse laser ele também vai gerar essa hidratação. Além disso, esse laser também consegue fazer algumas cirurgias reparadoras, que é aquilo que eu falei. Não são mais cirurgias que precisa se internar, que precisa fazer anestesia geral. Hoje em dia, com anestesia local sem cômodo, você consegue resolver muitas vezes o excesso de pequenos lábios, o excesso de clítoris que pode acontecer decorrente da alteração hormonal. Tem gente, né, Lisier, que se incomoda, né, com o excesso, às vezes assim, na roupa. Eu já vi você falando sobre isso. Na roupa, no biquíni, numa calcinha, numa calça jeans. Eu sempre falo dessa minha paciente, assim, a paciente mais nova que eu tive, que a gente fez esse procedimento. Ela tinha 13 anos. Que é a ninfoplastia, né? Que é a ninfoplastia, que é a diminuição dos pequenos lábios. Então, nós fizemos uma paciente de 13 anos de idade porque ela não conseguia assistir aula. Ela era tão magrinha, ela usava calça jeans para ir para a escola e quando sentava, os pequenos lábios eram tão exacerbados que realmente ela ligava para a mãe chorando, não aguentava mais de dor. Então, isso, como mudou a qualidade de vida dela? Eu não esqueço nunca ela dizendo, doutora, meu sonho é ir para a praia usar um biquíni com minhas amigas, porque eu não faço isso. Eu tenho que tomar banho de praia de roupa. Então, como limita? Ao mesmo tempo que eu já imagina fiz... como uma criança, né? Uma pré-adolescente. E olha como mudou a vida dela a partir daí, né? Isso não é uma estética, eu sempre costumo dizer, é uma funcionalidade. Nós estamos melhorando ela de dentro para fora. Isso. Ao mesmo tempo que eu faço também procedimentos íntimos, cirurgias íntimas, a labioplastia ou ninfoplastia, que a gente popularmente é chamado, em pacientes na menopausa. Por quê? Porque existe a atrofia dos pequenos lábios. Os pequenos lábios ficam bem fininhos, ao ponto de você não ter mais elasticidade. E, às vezes, numa aula de bike, de ciclismo, tive uma paciente que chegou no consultório, depois de uma aula de bike, sangrando o pequeno lábio, porque só em sentar na cela, de uma forma diferente, rompeu. Então, nós fizemos a cirurgia de ninfoplastia ou labioplastia, e aí ela hoje era outra pessoa, né? Então, como muda a concepção? Algumas mulheres que na academia, às vezes, usam algumas vitaminas, alguns anabolizantes, muitas vezes. Não, isso aí hoje em dia, com os implantes, os chips hormonais. O boom do hormônio, não é? Que acontece. A me ajude. Descriminalização do uso do implante hormonal. Então, termina que muda a área íntima da mulher, né? Aumenta o clítoris, exatamente. E aí você faz o quê, Lisier? Nós conseguimos diminuir o clitóris nós retraímos esse clitóris utilizando o laser de CO2 e não muda a sensibilidade. Também no consultório, com anestesia local, sem sedação. A paciente termina o procedimento, tá andando, conversando, lanchando, vai para casa feliz da vida. Então, assim, é um procedimento, é uma experiência do paciente muito bacana, porque ali nós estamos conversando, ou assistindo um filme, ou fazendo uma massagem, é um momento bem especial. Porque a gente entende que se ela teve aquela queixa durante tantos anos, ela precisa viver aquele momento da melhor forma. Então, porque ela vai se tornar uma nova mulher daquele jeito, né? É muito gratificante. Eu sou suspeita que sou apaixonada pela ginecologia regenerativa. Cada história, cada depoimento das minhas pacientes realmente motivam muito, Malu, muito mesmo. Eu acho que a gente não fala muito sobre isso, né? Isso. Muita gente não conhece. Como eu te falei, eu sou ginecologista. E assim, eu despertei para essa área quando, numa conversa dessa, eu estava falando disso e todo mundo conversando e gente, existe esse laser e não sei o quê. E, gente, aí você começa a perceber que realmente isso muda, exatamente, né? E aí, por isso que eu digo assim, o conhecimento é libertador. Com certeza. Você conhecer
as áreas, você vê como você poder ajudar mais pessoas. E aí, é para isso que a gente tá aqui gravando podcast, Com né? certeza. Para falar, porque às vezes a pessoa que tá aqui escutando, tá assistindo a gente, diz, nossa, então existe esse procedimento? Então Isso. é simples? Então eu faço no consultório? E outra, né? não esperar sofrer para poder resolver uma Existe situação profilático, Então, hoje a gente fazer os procedimentos que sejam bioestimulador de colágeno, do mesmo jeito que a gente faz no rosto. Gente, Radiesse. Exatamente, exatamente. Pode falar o nome Radiesse? Radiesse. Tem Então, Radiesse íntimo. Exatamente, íntimo. Então, só a gente sabe se como a gente fica feliz usando no rosto. Imagina a área íntima, que ela tem um envelhecimento muito mais precoce que o rosto. A partir dos 25 anos, começa o processo de envelhecimento da área íntima. Então, se a gente já começa a fazer o que a gente chama de skincare íntimo, que são os cuidados da área íntima, desde a adolescência, a gente não vai ter as consequências que vai ter lá na frente. Olha só. Então, hoje, as minhas pacientes que chegam no consultório, eu faço questão de dizer, olha, se tem uma filha, já oriente sua filha. Você já precisa entender o que é que vai acontecer com o seu corpo lá na frente. Lembrando que o processo de escurecimento, de flacidez, de ressecamento, de alteração da pele acontece. E a gente pode minimizar, não é isso? Sim. E, Malu, quando a gente fala sobre menopausa, que hoje é algo que bom, que está começando a se falar mais e mais, né? Sim. A gente tem que entender o que é que a menopausa faz no nosso corpo. A menopausa causa alterações, causa fragilidade, causa ressecamento, incontinências urinárias. E essas tecnologias, elas conseguem, como eu havia dito, conseguem tratar, inclusive, pacientes oncológicas. Então, que não podem usar hormônios, que têm sua qualidade de vida prejudicada realmente, porque não pode usar hormônio. E aí, o laser, é a única forma que consegue fazer com que a mucosa da região íntima volte ao status antes da menopausa. Olha só, contraindicação ao hormônio. Exatamente, quando se tem contraindicação ao hormônio, ou se a paciente faz mesmo terapia de reposição. Você faz junto, né? Faz hoje em dia, conjunto. Inclusive, a terapia de reposição hormonal, você já começa antes, né? Já tem indicação. Na perimenopausa. Isso. Então, você já começa na perimenopausa, entra na menopausa, você não espera ter atrofia na menopausa, mesmo usando a TRH, que é a terapia de reposição hormonal. Você já faz tudo profilático. Porque uma hora a sua pele vai se tornar sensível a um ponto que você vai estar limitada em ter relação sexual. Então, hoje a gente faz laser, eu tenho minha paciente mais velha, ela tem 87 anos. É mesmo? 87 anos. E eu dou lá parabéns para ela todos os dias. Porque ela não tem mais a vida sexual, porque infelizmente o marido dela já se foi. Porém, ela sentia um ressecamento e um ardor diário que limitava as atividades do dia a dia dela. Então, às vezes, ela deixava de fazer alguma coisa porque estava ardendo tanto a área íntima. Quando tomava banho, ardia. E outra, infecções urinárias de repetição. Porque quando a gente tem a pele mais frágil, ela deixa de ser uma barreira de proteção maior e termina sendo mais tendencioso a ter infecções urinárias, infecções vaginais. E tudo isso muda a qualidade de vida dela. Ela chegou a se internar inúmeras vezes por causa de infecções urinárias de repetição. E depois que nós começamos o tratamento com laser, parou o ardor e pararam todas as infecções urinárias. Então, assim, é muito gratificante, porque veja a quantidade de complicações que você está deixando, evitando com daquela paciente e a qualidade de vida dela, né? Então, não tem idade. Você pode fazer o laser, pode fazer a radiofrequência, o LED, enfim, diversos tratamentos de mulheres jovens a mulheres mais idosas. Que isso realmente vai trazer benefícios em todas as fases. Todas as fases. Todas as fases. E o pós-parto também é muito importante, né, Luzia? Muito importante. Isso aí, realmente. Então, eu sempre acompanho você, vejo seus episódios. Nos outros episódios, eu vi que você falou muito sobre atividade física, sobre a questão do pós-parto, né? E como a mulher precisa se ver bem no pós-parto. Porque a gente sabe que é um momento difícil, que ela é a pior fase. É muito delicado. Fase. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. Né? Então, a minha gestação, o pós-parto da minha primeira filha foi realmente muito difícil. Foi tudo novo, porque ninguém nunca tinha me falado que era tão difícil. Gente, sério, hoje em dia, eu olhando assim, eu acho que eu tive um pouco de depressão pós-parto. Porque
Ainda mais quando você vem de um glamour de maternidade, né? Não, eu vinha você vem nessa com fase. sonho, Eu quero muito engravidar, quero ser mãe. romantizando. E aí, quando acaba, bum, cai tudo. Cai tudo. Né? De tudo. E ninguém lhe avisa que Não. é péssimo. Pois né? é. É muito ruim. É muito difícil, é desafiador, porque é um contexto, não é só você não se ver bem com você. É o contexto do cuidado, de você querer ser a melhor e às vezes não se achar, e várias opiniões, e o universo familiar. É difícil. Quando eu engravidei do meu segundo filho, eu já fui preparada para a guerra. Eu disse, venha, puerpério, que eu estou aqui. Mas eu me preparei tanto, pensando assim, faz de conta que eu nunca engravidei na vida, eu vou pedir ajuda disso, que foi o que eu relutei na primeira gestação. Na primeira a gente acha que eu que sou é dona o máximo. de tudo, sou o máximo, não aceito nada, eu faço tudo. E aí, na segunda, eu disse, não faço nada, eu quero ajuda de tudo. Então, foi outra experiência, foi muito melhor. Não, o segundo filho é muito leve. Muito mais fácil. Né? Então, quando a gente começa a pedir ajuda das lacunas que lhe afetam tanto, você fica muito melhor. E aí, o cuidar da área íntima no pós-parto, isso faz muita diferença. Muita diferença. Há pouco tempo, eu terminei um tratamento com uma paciente, uma colega, que ela teve bebê há pouco tempo, está com uns 4 meses, mais ou menos. E como ela chegou chorando no consultório. Porque, doutora, eu me cuidei, eu fiz tudo que você podia imaginar. Atividade física, alimentação, fiz tudo que era perfeito, eu fiz. E hoje eu estou dessa maneira. O parto dela foi uma cesárea. E mesmo assim, a área íntima dela modificou muito. Porque ela ganhou o peso adequado. Para você ter uma ideia, ela não engordou demais, ela não fez nada de errado. E mesmo assim, a área íntima dela modificou muito. Teve, inclusive, alargamento de uretra. A uretra ficou mais exposta, que é o lugar onde faz o xixi, ficou mais aberta. O alargamento da vagina ficou maior, teve um escurecimento, diminuiu a quantidade de gordura dos grandes lábios. Então, ela chegou assim... Aí você imagina a autoestima dessa pessoa, gente. A autoestima, assim, acordando de madrugada todos os dias, sem conseguir dormir, se sentindo a pior pessoa do mundo. Aí disse, não, então vamos agora para a parte íntima, pelo menos eu estou segura. Aí vê, tudo disforme. Então, quando nós terminamos o tratamento dela... Aí você foi com o espelhinho lá, vamos acabou, com o espelhinho, vamos... o espelhinho dela. Depois que ela botou o espelhinho, aí você viu todos os problemas, tudo. Porque, a gente não se olha, Não, né? E é isso. Quem tem que dizer o problema não sou eu, é a mulher, a paciente que tem que dizer, olha, é isso que me incomoda. Minha filha, então, mas vamos se você botar o espelho lá, isso. Vai ter. Mas aí, o mais gratificante é você concluir o tratamento e ela se sentir incrível. Incrível. Não, gente, a autoestima melhora. Gente, melhora muito, melhora. E a autoestima, para você, a segurança com você, eu tô bem, eu me sinto bem comigo mesma. E é o que eu falo, os procedimentos da ginecologia regenerativa é para você se sentir bem. Muitas vezes, eu costumo sempre dizer, os maridos que apoiam são 10%. Infelizmente. É mesmo? Infelizmente. Eu digo infelizmente porque eu acho que numa parceria... A maioria não apoia. A maioria não apoia. Porque acho que é uma besteira. Olha aí o machismo. Porque não, isso é machismo. Não, é machismo. Porque a mulher vai ficar mais bonita, vai se sentir melhor. Tem todo esse contexto por trás. Com certeza. E quando chega um companheiro lá, desses 10%, eu dou parabéns. Eu disse, parabéns, continue assim, porque você tem que ver sua mulher incrível e ela de dentro para fora. Sim. Não é isso? É, sim. Então, é muito bom ver essa transformação. Ano passado, teve um marido que veio deixar uma lembrancinha de Natal para mim. Eu nunca esqueci, vou esquecer de falar dele sempre. Ele não esperava me encontrar. Eu fui receber o presente e ele começou a chorar. Começou a chorar. Aí, ele, doutora, muito obrigada, porque você mudou a nossa vida. É uma paciente, inclusive da área da saúde também, que já tinha feito inúmeros tratamentos da menopausa. Com, assim, inúmeras alterações, eles já estavam bem limitados em termos de vida sexual. Nós realmente fizemos um tratamento com laser, fizemos hidratação do canal vaginal, fizemos o rejuvenescimento íntimo externo. E ele me agradeceu, disse, parece que nós casamos ontem.
Olha só, gente. E o melhor, ele disse, eu tenho que lhe dizer isso. Você era a nossa última esperança, era a nossa cartada final. E deu certo. Não tem preço, Gente, né, eu me arrepio toda vez que eu também me arrepio com essas histórias. Porque você Isso entende é você que você... transformar uma vida, não, né? Uma Isso, família. várias. Não é você atingir algo, uma estética, não é. É você transformar famílias, seres humanos. É muito, muito lindo. Porque a sexualidade faz parte do Faz casal. parte do né? casal, com E certeza. aí é muito importante você manter isso. Exatamente. E no pós-parto, você tá ali dedicado ao bebê, dedicado à família, mas você tem que estar com a cumplicidade, estar com o companheiro. E você estando bem, você vai estar bem com o seu parceiro. Né? Então, isso faz muita diferença, de você se sentir bem. Né? E a ginecologia regenerativa, que bom, eu sempre agradeço muito, porque ela transforma aqueles problemas que antes não resolviam, hoje se resolvem. Sim. E aí, como a gente falou das tentantes, né, de quem está tentando engravidar, então você imagina esse cenário como também influencia, né, Lizzie? Porque o casal que está tentando engravidar já é um casal sofrido. Né? Já é um casal ansioso, que o casamento já é mais pesado, porque tudo é em função de uma gravidez, né? Exatamente. Porque tem que engravidar, tem que ter relação para engravidar, né? Então, às vezes, não tem muito desejo sexual, né? E aí, se somado a isso, você ainda tem alguma queixa íntima... Dificulta né? mais. Dificulta ainda mais. Dificulta. A forma de tudo, a forma que você se enxerga, né? E outra coisa, Malu, falando não só nisso, falando na questão de funcionalidade. Algumas mulheres têm, desde pequenas, corrimentos de repetição, como, por exemplo, candidíases, vaginoses, e que isso gera algumas consequências. Então, quando a gente tem esse caso na gestação, a gente sabe que a gente pode ter inúmeros problemas durante a gestação, como... inclusive abortamentos, trabalhos de partos prematuros. Se a gente consegue resolver esse problema de candidíase e repetição antes de engravidar, você está gerando muito menos complicações durante a gestação. E o laser também atua. E o laser resolve. Então, por que o laser associado com o LED, ele consegue realmente resolver o problema de candidíase e de vaginose de repetição? Porque ele aumenta a flora boa, então os cocos, os bacilos, que é a flora protetora da região íntima, ela aumenta. E o LED, ele consegue matar a flora ruim. Então, se a gente faz o contrabalanço das floras, a gente consegue resolver totalmente a candidíase, que realmente é uma coisa que afeta desde crianças, adolescentes a idosos. Então, como é comum a gente escutar, já usei a farmácia inteira, já fiz de tudo, essa cândida, essa vaginose, não me deixa em paz. Olha aí, uma tecnologia ajuda eu sou fã muito, da tecnologia, eu também. Gente. Sou fã. Eu também, sou assim, incrível, impressionada cada dia mais, porque como muda. É incrível mesmo. É assim, e muda e assim, a autoestima é tudo, né? Você realmente... Bem-estar. Em todas as fases, como você falou, né? Na adolescência, você vê essa criança que você contou, né? Adolescência, na pessoa que está tentando engravidar. Isso. No pós-parto, na menopausa. Então, realmente, a ginecologia regenerativa... Muda tô apaixonada. Que lindo. Também sou suspeita. Não. E eu sempre gosto, quando eu falo um pouquinho para as minhas pacientes, para o público em geral... Eu sempre gosto de dar algumas dicas, né? Porque são dicas que ninguém fala pra gente. E que, como muda, você não precisa muitas vezes chegar numa consulta para ter umas dicas básicas. Então, se você entende que você precisa hidratar o corpo e hidratar a área íntima, porque ninguém acha que precisa hidratar a área íntima, mas precisa, desde a adolescência até a mulher na menopausa. Então, usar hidratantes específicos é importante, que isso é o que a gente chama de skincare. Então, se tem um filho adolescente, já pode começar a usar. Isso vai evitar o escurecimento da área íntima. A gestante pode usar. Existem produtos que são clareadores, que são hidratantes, que já se usa na gestação. Mucosa? De mucosa, não, de vulva. Da região de grandes lábios. Então, a gente vai diminuir o escurecimento. Hidratação de grandes lábios. Hidratação de grandes lábios. Então, vamos diminuir a flacidez, o escurecimento da área íntima e vai, consequentemente, já ajudar na autoestima dessa mulher.
Então, se a gente tem essas orientações, hidratar o corpo de forma geral, já vai diminuir estrias, celulites, tudo isso. Na área íntima, vai diminuir flacidez, escurecimento, vai deixar a pele mais resistente. Tônus, né? Um tônus. Do jeito que a gente faz no rosto, no corpo, a gente tem que fazer na área íntima. Isso já vai dar tanto bem-estar para ela, tanto bem-estar, que assim, vai ser divisor de águas muitas vezes, né? Então, são algumas dicas que a gente costuma dar para poder realmente beneficiar as pacientes. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente sempre está à disposição para falar abertamente, O que para mais, ajudar. fora hidratação, Lizzie? A gente consegue utilizar, uma dica muito importante também que eu dou, use filtro solar. Se a gente está gestante, várias partes do corpo estão escuras, como a axila, a linha alba, né, que a gente chama dela, aquela linha nigras. A região inguinal também fica escura. Se a gente toma sol sem usar protetor solar, na área íntima vai escurecer mais. Aí você diz, mas eu vou usar um biquíni, eu vou usar alguma coisa, como é que vai escurecer? A areia, ela reflete os raios solares. Então, existe a passagem dos raios solares através da roupa. Se você realmente utiliza o filtro solar, você vai diminuir esse escurecimento. Por isso que eu digo, gente, é igual o rosto. Igual o rosto. É o segundo rosto, É o digamos segundo assim. rosto, né? Você faz seu botox, você faz seu Isso. preenchimento, você faz seu radiante. É isso aí, gente. E o botox, inclusive, existe também na área íntima, mas não com a finalidade de diminuir rugas, mas com a finalidade de diminuir a sudorese. Porque muitas mulheres, até na academia ou, enfim, no dia a dia, suam muito na área íntima. E o que pode gerar, às vezes, mau cheiro, às vezes até o processo de candidíase pode ser por causa do suor. Ou o botox também pode ser utilizado por causa da questão do vaginismo, que é a dor durante o ato sexual. Então, é possível colocar... Era isso que eu ia lhe perguntar. Tem alguma coisa para vaginismo Botox. Botox. Nós realizamos a aplicação Laser, não. O laser não, mas a radiofrequência sim. A radiofrequência é uma outra tecnologia que ela vai estimular, usando na função correta, ela vai estimular a frouxidão dessa área que já está muito apertada. Então, ela tanto tem Que também é mucosa, né? Que também é mucosa. Então, ela tanto tem a função na programação correta, né? Na indicação correta de apertamento, como de relaxamento daquela área. Então, nós fazemos a aplicação da radiofrequência associada com Botox. Então, aquela mulher que se sente muito incômodo na hora da relação sexual, ela não vai ter mais, porque aquela mucosa, aquela musculatura vai estar trabalhada. É muito bacana. Olha muito aí, bacana. eu não sabia. Para vaginismo, então, também tem essas indicações. Tem sim. Né? E aí a gente entende o contexto. Por isso que a anamnese Óbvio, bem feita é muito bacana. Porque, por exemplo, como é que eu vou tratar um escurecimento, muitas vezes, que já é crônico, de longa data, que a causa é uma candidíase de repetição e a causa inicial de tudo vai ser uma sudorese. Então, a gente tem que tratar a sudorese, tratar a candidíase para fazer o clareamento. Porque não adianta só fazer o clareamento sem tratar a causa Porque não base. é só uma máquina, Não né? é só uma máquina, por isso que Né? nós fazemos. Você é ginecologista, Isso, né? exatamente. Bem formada. Que bom. Então, tem que pensar isso aí. Que bom, acho que É é isso, né? que Luciana? bom. Ai, Eu tô adorei, feliz, adorei. estou muito feliz de ter participado desse quadro. Obrigada Malu, por ter obrigada a vindo. você. Eu sempre digo assim, quando eu lhe chamei, eu fiz, vamos falar de quê, Lizzie? Tudo tá relacionado, Tudo. gente. É saúde da mulher. Saúde né? da Então, mulher. aqui no Pode Para Elas, a gente quer o quê? Falar de assuntos de saúde da mulher. Saúde. Então, você não pensaria, um laser íntimo, o que é que tem a ver? A pessoa está tentando engravidar. Olha aí o benefício. Tudo. Você fazer a prevenção de complicações do pós-parto. Né? Você Exatamente. enfrentar melhor o pós-parto. Com certeza. Então, é isso. A ginecologia regenerativa está aí para ajudar um monte de gente, em todas as fases, tá, gente? Como a doutora Lizzie falou. Desde a adolescência, quem está tentando engravidar, na menopausa. A menopausa eu acho que é o que mais se fala, né? Mais se fala. A gente acha que só na menopausa que tem benefício, mas não tem, né? Então, assim, a gente tem que cuidar também da nossa parte íntima. Isso melhora a autoestima e é maravilhoso. Com certeza. E doutora Lizzie, gente, ela é maravilhosa. Um doce. Linda. Obrigada pelo Obrigada, carinho, Malu. É um Lizzie. prazer participar e ajudar muitas mulheres, com certeza. Sim, com certeza. Gente, obrigada por escutarem a gente, por assistirem aqui o nosso Pode Para Elas de hoje.
E não se esqueçam, quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, já se inscreve aqui que você vai receber as notificações. Toda semana nós temos episódio novo. E é isso. E nossas redes sociais estão aqui. Não deixem de seguir, que a gente está sempre aqui, ó, conversando 1000 assuntos sobre saúde da mulher para ajudar cada vez mais pessoas. Obrigada. Obrigada.